O jovem abriu os olhos em meio a uma escuridão densa, sufocante, como se o ar fosse feito de pó e ferrugem. Seu corpo estava frio, pesado, preso por correntes que arranhavam sua pele a cada movimento. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia contaminado, com cheiro metálico e úmido, como sangue enferrujado. Aos poucos, seus olhos se adaptaram. As trevas revelaram uma sombra de espaço, um retângulo claustrofóbico de paredes lisas e frias. Quando se moveu, sentiu o chão tremer levemente, como se estivesse sobre algo que não parava quieto. A sensação era de estar em uma caixa imensa, mas sem saber onde começava ou terminava. Ele se arrastou até uma parede, tateando com os dedos sujos e doloridos. O ferro gelado devolvia o toque como se fosse vivo, pulsando em vibrações sutis. Então, seus dedos encontraram uma fenda minúscula por onde entrava uma linha fraca de luz. Era pouco, mas o suficiente para lhe dar esperança. Colou o rosto contra a fresta, tentando enxergar algo do outro lado. Apenas claridade difusa, sem forma. Desesperado, gritou por socorro. Seu grito se multiplicou em ecos abafados, ressoando contra as paredes de ferro. Mas algo estranho aconteceu. Em meio ao eco, ouviu outra coisa. Um som grave, irregular, como uma respiração ofegante. Seu corpo gelou instantaneamente. Não estava sozinho. Aquela respiração não era dele. Ela vinha de um canto escuro, pesada, animalesca, arrastando-se junto com um tilintar metálico. As correntes que o prendiam pareciam ecoar também no ser oculto. "Quem está aí?" Sua voz falhou, quase um sussurro. Nenhuma resposta humana. Apenas um grunhido rouco gutural, seguido por um arrastar lento de correntes contra o chão. O som era tão próximo que parecia rastejar em direção a ele. Mas na escuridão nada se via. Ele recuou, pressionando as costas contra a parede. O coração batia tão rápido que doía. A respiração do outro prisioneiro tornou-se mais pesada, como se tivesse sentido o medo dele, como se o estivesse farejando no escuro. O jovem fechou os olhos, tentando acreditar que era apenas sua imaginação. Mas então ouviu. Um estalo seco, como ossos quebrando. Depois, um arranhar de unhas ou garras contra o metal. O som repetia-se em intervalos curtos, como se algo estivesse testando as próprias correntes, procurando uma fraqueza. Ele compreendeu com pavor. Aquilo estava preso, mas talvez não por muito tempo. O espaço antes silencioso agora parecia vivo. Vibrações percorriam o chão de ferro, um balanço rítmico que dava enjoo. Parecia que a sala inteira se movia. O jovem tentou focar nesse detalhe para não enlouquecer. Estava dentro de algo que navegava. Talvez um navio. Mas por que estaria ele acorrentado dentro de uma caixa? As horas, ou talvez minutos, tornaram-se indistintos. O escuro absoluto o devorava. Às vezes, sentia gotas caindo do teto, frias e salgadas, como se o oceano estivesse infiltrando-se. Outras vezes, o som de madeira rangendo além das paredes se misturava ao choque metálico, confirmando sua suspeita. Estavam em alto mar. A cada tentativa de dormir, a respiração ao fundo voltava a incomodá-lo. Não era sempre igual. Às vezes parecia um humano arfando de dor. Outras vezes, tornava-se animalesca, acompanhada de um estalar de maxilares, como se mastigasse algo invisível. Ele rezava para que fosse apenas outro homem, ferido e desesperado, mas a intuição lhe dizia o contrário. Certo momento, o grunhido transformou-se em um murmúrio baixo, quase uma palavra arrastada, mas sem língua conhecida. Aquilo o fez tremer ainda mais. Era como se uma boca deformada tentasse imitar sons humanos, falhando miseravelmente. Ele tapou os ouvidos, mas a voz parecia brotar dentro da sua cabeça. Empurrou o rosto contra a fresta de luz novamente, gritando por ajuda até perder a voz. Do lado de fora, nada além do som do mar e do barulho de correntes ainda mais distantes, como se existissem outros espaços iguais ao dele. Então entendeu. Havia outras caixas, muitas, todas carregando mais do que apenas pessoas. Tentou contar o tempo pelos balanços, mas a mente já se confundia entre vigília e delírio. Uma vez, sentiu algo úmido roçar seu pé. Estava encostado na parede oposta ao ser oculto, mas o toque veio da direção dele.
Recuou com violência, encolhendo-se, e jurou ter visto um olho brilhando por um instante na penumbra. O desespero tomou conta. Ele puxava as correntes até cortar a pele, desejando qualquer fuga. Mas cada vez que se debatia, o ser no escuro respondia com risadas roucas deformadas, que soavam como um eco zombeteiro. Não havia saída. O cofre era uma prisão perfeita. Em um acesso de fúria, bateu com a corrente contra a parede repetidamente. O barulho ecoou para além de sua cela, e foi então que escutou respostas, vindas de outras caixas, gritos abafados, súplicas, choros desesperados. Não estava sozinho no navio. Havia dezenas, talvez centenas de vozes presas, todas sepultadas em ferro. Com a respiração falhando, ele percebeu o terrível destino. Não era apenas um prisioneiro. Era parte de uma carga, algo transportado em silêncio absoluto para um lugar desconhecido. Humanos e criaturas misturados, empilhados como mercadoria amaldiçoada. A fresta de luz se ampliou quando algo do lado de fora deslizou uma alavanca. O feixe iluminou pela primeira vez parte do interior, e ele viu. Correntes retorcidas prendiam algo disforme, uma massa de carne e ossos deslocados, olhos multiplicados piscando fora de lugar, a boca rasgada em ângulos impossíveis. Aquilo riu baixo, como se estivesse esperando a hora certa. Antes que pudesse gritar novamente, o feixe de luz desapareceu. O som do mar aumentou, e o balanço confirmou. O navio avançava em direção a um destino que ninguém poderia imaginar. Dentro do cofre, a escuridão voltou a reinar. Mas agora, ele sabia que estava cercado por horrores, empilhados e trancados, rumo a uma ilha deserta, onde jamais haveria retorno. O silêncio seguinte não trouxe paz. Apenas a certeza de que, quando a carga fosse finalmente aberta, o que estava lá dentro não deveria jamais ver a luz do mundo novamente.